Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou apresentar para vocês 3 fundos de shopping. E eu vou começar aqui com esse fundo, ó, HGBS 11. O seu valor por cota hoje está de R$ 20,92. O seu P sobre VP está de 1,01%, então ele está 1% mais caro. A sua liquidez diária está de 3,87 milhões. O seu yield está de 8,99 e a sua variação nos últimos 12 meses vem subindo, está 18,06. Se descermos um pouco aqui, ó, vai ver que ele é um fundo de shopping no setor de investimentos imobiliários. O seu público-alvo é um público geral, ele é um fundo de tijolo, o segmento dele é um de shopping / varejo. Sua taxa de administração ela está hoje 0,60%, a sua vacância hoje ela está de 4,60%, o número de cotas emitidas ela está de mais de 129 milhões, o número de cotista hoje ele está mais de 161 milhões, o seu valor patrimonial está de 2,68 bilhões. Se ele não tivesse 1% mais caro, o seu valor por cota seria de R$ 20,75. No último mês, esse fundo nos pagou 17 centavos. Agora eu vou exibir aqui para vocês o relatório gerencial desse fundo. Esse fundo, ele, em março agora de 2026, ele nos mandou um relatório gerencial. Eu dei uma lida nesse relatório aqui e fiz um resumo aqui para vocês aqui. Eu vou estar apresentando para vocês aqui. Visão geral do fundo. O fundo HGBS 11 ele é um fundo focado em shopping, nos segmentos tradicionais da Bolsa de Valores. É um fundo bem tradicional da Bolsa de Valor. Como eu já havia dito, o seu valor patrimonial hoje ele está de 2,6 bilhões. Ele está com mais de 170 mil, ele está com quase 170 mil cotistas. Vou falar assim, seu portfólio ele tem vários shoppings relevantes dentro do Brasil. Ou seja, é um fundo bem consolidado e bem diversificado. Seus pontos positivos desse fundo aqui, que eu acho bem interessante, é a sua diversificação, ela é muito forte. O fundo tem participação em vários shopping centers aqui de São Paulo, por exemplo. Quer ver aqui, ó, aqui, ó, ele está no Shopping Jardim Sul, Parque Dom Pedro, Penha, Bauru, São Caetano. Ele está em diversos lugares, ó, Cupim, Moca, West Plaza Shopping. Ele está em bastante shoppings conhecidos aqui de São Paulo, ó, o Shopping Vila Lobos, Moca Plaza, West Plaza Shopping, o que reduz o risco de depender de um único ativo. Então podemos ver que ele tem várias participações. Podemos ver que a gestão desse fundo ela é uma gestão bem ativa. Ela vem buscando melhorar sempre os resultados com aluguel, ocupação e vendas. Podemos ver que com a pandemia todos esses fundos de shopping eles sofreram muito, mas eles vêm se recuperando gradativamente, sempre mais. Isso pode nos gerar um crescimento e uma receita ao longo do tempo. O preço por cota hoje está de R$ 20,92, onde o ideal seria R$ 20,75. Está praticamente um preço justo. Pontos de atenção que devemos tomar com esse fundo. Ele é sensível ao e-commerce. Querendo ou não, o shopping ele depende do consumo, do emprego e da renda da população. Se a economia vinha a piorar, o fundo ele tende muito a sentir-se com isso. Diferente do fundo de papel, os rendimentos desse fundo ele pode oscilar um pouco, dependendo da venda dos lojistas. Esse fundo depende dos lojistas estar vendendo para que ele possa estar repassando os seus dividendos. Não é o melhor fundo para quem quer uma renda 100% previsível. Ele não é o melhor fundo para quem quer uma renda 100% previsível. Porque o problema hoje do shopping, ele sofre muito com e-commerce. Hoje em dia, shopping centers, os lojistas, eles sofrem muito com as compras online e a mudança do comportamento dos consumidores. Hoje em dia, as pessoas elas não querem mais sair de casa para estar gastando, porque muitas das vezes o que você encontra no shopping é 2, 3 vezes mais caro do que encontra hoje na internet. Então, as pessoas preferem ficar em casa e comprar de casa, utilizar um aparelho celular, um computador e estar comprando. Deixa uma pergunta aqui, ó. Esse fundo faz sentido para você? Se você quer uma diversificação nos FIIs, sim. Se você busca um crescimento mais renda, sim. Se você investe no médio prazo para o longo prazo, esse fundo faz sentido para você.
Porém, nem tudo é flores, como sabemos, né? Nem tudo é o mundo ideal, né? Se você quer uma renda estável todo mês, por esse fundo ele depender muito de lojista, da venda, da população, às vezes ele vai oscilar mais do que você espera. Na minha visão, é um fundo muito bom, mas não é perfeito. É seguro dentro do setor, ele é um fundo bem diversificado, ele tem uma gestão muito sólida, não é o que paga mais dividendos. Quanto maior o dividendo que o fundo te paga todo mês, maior é o risco que ele tem. E ele pode oscilar mais do que os papéis. Só esses são os pontos negativos desse fundo. É um fundo que eu invisto nele e vou continuar investindo. Pessoal, eu vou apresentar um outro fundo para vocês. Esse fundo ele se chama CPSH11, também é um fundo de shopping. Esse fundo, a cota hoje dele está custando R$ 10,62. Seu P sobre VP está de 0,92, então ele está com 8% de desconto. O seu yield está de 12,34. Sua liquidez diária está de 5,15 milhões e a sua variação nos últimos 12 meses está de 31,44. Se descermos um pouco aqui, podemos ver, igual o outro fundo, ele é um fundo de shopping, o público é geral, do setor de varejo, shoppings e varejo, é um fundo de tijolo, a vacância desse fundo está de 2,90, seu número de cotista está de mais de 33 milhões, seu número de cotas emitidas está de mais de 94 milhões, o seu valor patrimonial está de 1,09 bilhões, esse ideal hoje seria de R$ 11,56, o seu rendimento no último mês foi de 11 centavos. Saiu o último relatório desse fundo aqui, ó, no mês de fevereiro. Eu fiz igual o outro, eu fiz um resumo aqui do fundo, ó. A visão geral do fundo, vou repetir algumas coisas que eu já falei. A visão geral desse fundo, a cota do fundo hoje está de R$ 10,62, o seu valor patrimonial está de R$ 11,56, o seu patrimônio está de 1,8 bilhão, seu yield está de 12,96, seu segmento é de shopping. Esse aqui é um fundo relativamente novo, que ele é de 2023, então é um fundo relativamente novo. Os fortes que temos que ter desse fundo: é um fundo que está pagando dividendo alto, ele está pagando cerca de 11 centavos por cota, o seu yield está em média 13% por ano. Isso está acima da média dos FIIs de shopping. Podemos ver que a cota desse fundo está um pouco descontada. O seu preço hoje desse fundo está de R$ 10,62 e o seu preço justo seria R$ 11,56, então ele está com 6% de desconto. Isso pode nos indicar uma oportunidade ou um risco percebido do mercado. Esse fundo ele nos mostra um portfólio de qualidade, ele tem uns ativos muito fortes. Quer ver? Vamos voltar aqui no gerenciamento. Ele tem o Iguatemi Alphaville, o Shopping Dom Pedro, o Fast Shopping Outlet, Shopping Guarulhos, Iguatemi Fortaleza. Ele tem uns pontos muito bons, os pontos do shopping desse fundo. O Shopping Pátio Paulista, Dom Pedro e assim por diante, né? Lemos os relatórios, vamos ver que ele se trata de shoppings grandes e consolidado, com sua taxa de ocupação hoje de 96%. Ele tem um crescimento muito rápido, já passou de 1 bilhão de patrimônio, um fundo que é de 2023, está com crescimento bem rápido mesmo. A base de cotista ela vem crescendo ao longo do tempo, mas o fundo ainda está em fase de expansão. Alguns pontos de atenção que devemos ter nesse fundo. Esse fundo ele iniciou no início de 2023. Ainda não passou por vários ciclos econômicos, diferentes de alguns fundos mais antigos. Esse aqui é um fundo novo, então devemos ter esse ponto de atenção. Depende muito da dependência da economia e da renda da população. Vamos lá, pessoal, vou apresentar mais um fundo de shopping aqui para vocês, é o último de hoje. Do fundo BBIG11. Ele é um fundo que sua cota hoje está custando R$ 7,08. Seu P sobre VP hoje está de 0,74. O seu yield está de 13,46. A sua liquidez diária está de 740,76 milhões. E a sua variação nos últimos 12 meses é de 15,50. Descermos um pouco mais aqui, ó.
Podemos ver que é igual aos outros, é um fundo de tijolo, shoppings mais varejos, gestão ativa, sua taxa de administração está de 80%, a sua vacância está de 2,60%, o número de cotistas tem mais de 38 mil cotistas, o número de cotas emitidas mais de 99 mil cotas, o seu valor patrimonial, seu preço justo hoje seria R$ 9,55, seu valor patrimonial está de 946 milhões e o seu rendimento no último mês foi de 7 centavos. Igual aos outros fundos, saiu o relatório desse fundo aqui em fevereiro de 2026. Um relatório desse fundo aí esse fundo aí é um fundo de shopping, de alto padrão, classe A e B. Os seus principais ativos é o Shopping Rio Sul, Pátio Higienópolis e o Pátio Paulista. Tudo portfólio premium, com uma boa localização aqui em São Paulo. O pagamento no último mês foi de 7 centavos, mas não é a das mais altas do mercado. Pontos fortes desse fundo, é um fundo top de linha. Shoppings de altíssimo padrão nas regiões nobres, o público de alta renda. Isso traz o que para a gente? Mais estabilidade e menor inadimplência. Ocupação hoje, a estimativa da ocupação dele está de 99%, é um excelente fundo, quase zero vacância, quase zero. O crescimento da venda desse fundo ele tem subido 5% e se indica que o fundo está performando-se bem e o consumo dos ativos está muito forte. A margem desse fundo está acima de 90%, é um fundo muito eficiente operacionalmente. A gestão desse fundo ela é bem ativa, ela vem vendendo ativos com lucro. O ganho estimado desse fundo por cota é de 10 centavos com as vendas. A estratégia desse fundo é o seguinte, comprar, valorizar e vender. Essa é a estratégia desse fundo. Pontos de atenção que devemos ter com esse fundo é que ele tem uma dívida muito relevante atrelada ao CDI. Isso aqui é um ponto que devemos ter bastante atenção com esse fundo. Pode afetar muito o resultado desse fundo. Exemplo bem claro disso, o resultado por cota no mês de fevereiro ele caiu de 0,024%. Desse fundo eles vêm bem pressionado, ele caiu de 13 centavos para 0,07. Qual é o motivo disso? É o aumento das despesas financeiras que o fundo está tendo. O fundo ele está concentrado só em 3 principais shoppings, diferentes dos FIIs mais diversificados. Como os outros fundos, esse fundo de shopping eles correm o risco do e-commerce, da economia, ele depende muito do consumo da população e da renda da população. Agora pessoal, eu fiz uma comparação dos 3 fundos que eu vou apresentar para vocês. Quer ver? Pessoal, eu fiz a comparação dos 3 fundos aqui, eu vou apresentar elas para vocês, tá bom? Aqui ó, o HGBS11 foi o primeiro fundo que eu apresentei para vocês. Ele é um fundo mais antigo e testado. O dividendos deles, mais possível, está de 9%. Ele é um fundo bem diversificado. Esse aqui é aquele famoso feijão com arroz da carteira, que nunca pode faltar. Já o CPS H11, ele tem uma renda muito alta, paga mais de 13%. O crescimento desse fundo ele vem muito forte. Ele pode turbinar sua renda, porém com risco. Já o BBIG11, ele vem com uma qualidade, ele trabalha com muitos shoppings de elite, tem muito shopping de elite dentro dele. Ele tem uma alta ocupação, o dividendo deles são muito bons, mas variam constantemente. Ele é um fundo prêmio da sua carteira, porém ele tem um risco muito alto porque esse fundo aqui está um pouco endividado. Qual desses fundos ganharia, no meu ponto de vista, em cada categoria? O CPS H11 ele tem a maior renda. O HGBS11 ele é um fundo mais seguro na minha análise. E o BBIG11 ele é um dos melhores ativos porque ele está no potencial, ele está nos lugares bem estratégicos que só fica classe de A a B. Mas o maior potencial de crescimento que temos é o CPS H11. Ele tem um crescimento bastante bom, porém o mais equilibrado é o HGBS11. Ele é o fundo mais equilibrado que temos nessa carteira.
Agora eu vou falar para vocês a verdade que poucas pessoas falam de cada fundo imobiliário, pelo menos desses 3 que eu analisei. O CPS H11 paga mais, porque tem mais risco. Quanto maior a fonte pagadora, mais risco ela corre. O BBI G11, ele é um fundo premium, mas sofre muito com as dívidas. Os 2 fundos para tomarem bastante cuidado. O HGBS11, ele é um fundo bem estável, mas ele não vai te enriquecer rápido. Esse aqui é um fundo de longo prazo. A base mais inteligente que eu consigo ver desses 3 fundos é o seguinte: se você quiser montar uma carteira algo forte, 50% seria de HGBS11, que é a base segura, 30% na qualidade BBI G11 e 20% no CPS H11, que ele tem uma renda muito alta. Isso você vai ter segurança, renda e crescimento. Mas na minha conclusão, isso é uma análise minha, se você quer dormir tranquilo, assim como eu investiria no HGBS11, porque com esse fundo aqui vocês dormem tranquilo pela diversidade que ele tem dentro da sua carteira. Você quer mais renda todo mês, mas com risco elevado? É o CPS H11. Ele tem um risco maior, porém ele te paga um pouco mais. Agora, se você quer o cliente de classe A e classe B, aí você teria esse aqui, ó, BBIG11. Ele só está com a alta sociedade, vamos falar assim. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê aquele like para estar nos ajudando. Indica esse vídeo para a família, para o amigo, para aquela pessoa que você quer estar assim como eu, fora da curva. Bom, pessoal, Deus abençoe. Até o próximo vídeo.